Glória a Deus. Obrigado, pastor. Agradeço muito ao pastor Amadeu, a paz do Senhor a todos. Podem se sentar. E eu só, sem querer dar nenhuma justificativa, normalmente eu sou um pouco mais up, mas começou uma febre ontem, e eu tomei um paracetamol para vir aqui, oração, e a gente vai conseguir pregar. Tá bem? E uma balinha para a garganta também. Então, se eu tiver um pouquinho down assim, não é o meu normal, não. Tá bem? E eu queria louvar muito a Deus nessa noite, pelo carinho que eu recebo dos irmãos em todos os lugares que eu passo, do Brasil, de outras partes. Graças a Deus, hoje, 70% das igrejas que eu prego nem são adventistas. Eu nunca deixei a porta fechada depois que saí. As que a gente não volta é problema de agenda. E eu já vi aqui o Kaique e o Vitor Hugo, não sei se eles estão aqui, eu queria chamá-los aqui à frente. Vem cá, Kaique. Vem cá. E o Vitor Hugo também está aí? O Vitor Hugo veio aqui, eu acho que ele deve ter saído. O Kaique está com uma roupa diferente, né? Isso aqui é o Clube de Desbravadores. E como eu sou fã do Clube de Desbravadores, eu queria mostrar para vocês, viu, pastor Amadeu? É como se fosse uma versão dos escoteiros, só que cristã. Então ensina as crianças questões, inclusive, de vida saudável, de esporte, de tudo mais. E o pastor Amadeu falou, você também estudou na escola adventista? Tem que estudar na escola adventista. Tá bom? Vai ser o próximo aqui, ó, para ficar mais completo ainda. Tá bom? E Jesus te abençoe muito. Então, ele está aqui com o uniforme dos bravadores. Você aqui é de Campuri? Você aqui é de quê? Fala no microfone. Eu me batizei já tem 2 semanas, eu ganhei pelo batismo. Olha, pelo batismo, tá vendo? Então ele vai fazendo depois as especialidades e vão colocando aqui também, de nós. Esse daqui foi pelo batismo, aí como o líder foi lá, ele me deu outro porque eu se batizei. Ele me deu Esse 70 aqui é de quê? Desbravadores. 70 anos de bravadores, tá bom? Jesus te abençoe muito, a você e todos os bravadores. E a gente cumprimenta sempre os desbravadores de um jeito assim, ó. Maranata. Maranata, o Senhor logo vem. Isso mesmo, viu? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria, já que eu sou apaixonado por sala de aula e tudo mais, eu gostaria de fazer uma mistura aqui, pastor Amadeu, de um culto com pregação e aula de teologia ao mesmo tempo. Sem cansar vocês, eu espero. Tá certo? O pessoal lá do som, da mídia, vai me ajudar, porque eu estou sem o passador de slides aqui. Nós vamos colocar ali o primeiro slide do PowerPoint. E hoje eu quero pregar para vocês um pouco sobre uma passagem da Bíblia. Aliás, esse sermão tem até um nome estranho. Golden Gate em Jerusalém. Porque Golden Gate, a gente sabe, fica São Francisco, Estados Unidos, né? Mas você sabia que tem uma Golden Gate em Jerusalém? Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. E eu quero ler a passagem e vou pedir uma coisa para os irmãos. Depois que eu ler, fique com a Bíblia aberta. Eu acho que é importante, eu costumo dizer nos lugares onde eu passo, que citar a Bíblia não faz um sermão bíblico. É diferente, né? Vamos olhar o texto. Voltar para o texto. Então, depois que eu terminar de ler, fique com a Bíblia aberta. Nós vamos voltar a esse texto, depois vamos voltar a outros. Eu quero ler o capítulo 19 de Lucas, a partir do verso 28 em diante. Quem já encontrou, diga amém. Então, vamos lá. Jesus entra em Jerusalém. E depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que vocês estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. E então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras,
Toda a multidão de discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, completem, as próprias pedras clamarão. Irmãos, eu tenho, por esse mundo de meu Deus aí, testemunhado muitas evidências da Bíblia. Como isso foi uma coisa muito recente, eu não tenho um PowerPoint preparado ainda para o que eu vou dizer aqui, mas será uma palestra futura. Há 2 semanas eu estava no Líbano e eu fui mergulhar com o cilindro uns 6 metros na cidade de Tiro, no Líbano. E por que eu fui mergulhar ali? Eu tinha uma pesquisa arqueológica que sempre me impressionou, porque a Bíblia tem uma profecia sobre a cidade de Tiro no livro de Ezequiel, que eu não vou ler agora aqui só porque o meu assunto é outro, eu só estou dando uma ilustração para os irmãos. E o livro de Ezequiel, que foi escrito por volta de 587 anos antes de Cristo, a época da destruição do Templo de Jerusalém, o livro de Ezequiel fala que Tiro se levantou contra o povo de Deus. E por causa disso, maldita é você, ó Tiro. Tiro, na época, era uma cidade gloriosa, era como se fosse Nova York, Milão, Paris, Moscou, qualquer cidade grande, poderosa. E o porto orgulhoso dos fenícios. E o profeta falou: pois essa cidade será jogada no meio do mar. As suas pedras vão ser arremessadas no fundo do mar. As ondas do mar vão entrar em Tiro. E as suas pedras vão virar uma rocha lisa e o enxugadouro para redes de pesca. Há quase 2.600 anos isso foi escrito. E quando eu mergulhei, qual foi a minha emoção ao ver no fundo do mar as ruínas da cidade de Tiro? Exatamente como a profecia falou que ia acontecer. Eu vi as ruas, eu vi as colunas, e quando eu voltei da água, a gente foi almoçar, e no restaurante que a gente almoçou, que era um restaurante parecido com o que a gente foi hoje, com a diferença que não tem aquela rodovia em frente assim, era o porto. Eu percebi ao entrar no restaurante que havia ali vários pedaços de colunas e captéis da antiga cidade de Tiro. E ali é um porto de pescadores. E quando eu saí do restaurante, eu olhei e falei: não estou acreditando nisso. Naquelas pedras ali, redes de pesca sendo secadas ao sol. Exatamente como a profecia falou. Amém? Então essas coisas me fazem não ter fé o bastante para ser um ateu, um agnóstico, um descrente, porque está lá, eu vi. Estou só repassando o que eu vi, o que os meus olhos contemplaram. E hoje eu vou mostrar para vocês uma outra profecia tão forte como a profecia de Tiro. Mas para isso, deixe-me ensinar um método que eu uso para estudar a Bíblia. Quando fala, pastor Amadeu, arqueologia e a Bíblia, as pessoas sempre pensam na arqueologia confirmando as histórias que a Bíblia apresenta. Isso é verdade, mas esse não é o todo da arqueologia, não é o principal dela. Mesmo porque eu só consigo confirmar diretamente cerca de 10% das histórias bíblicas. Porque a arqueologia passada, muita coisa se perdeu, desapareceu. Mas eu tenho uma outra coisa que a arqueologia me ajuda. É colocar a Bíblia dentro de um contexto. Dentro de um contexto. Eu notei que nossas igrejas, de maneira geral, têm uma falha no modo de ensinar a Bíblia, que é o seguinte: vamos raciocinar. Aqui no Brasil, a gente fala assim: sua esposa veio de outro país, né? Imagino que algumas coisas ela teve que aprender. Imagina você falando assim: eu vou garantir o arroz com feijão das crianças. Olha, da época que vocês começaram a namorar, você falou assim: nossa, mas Deus me deu uma gata para eu namorar. É mesmo, é uma gata, porque o ex-namorado dele era um cachorro. Isso não causa nenhum espanto a vocês, mas se as palavras do pastor Amadeu virarem Bíblia, daqui a 2000 anos, os teólogos iam estar debatendo como é que ele namorou uma gata que era companheira de um cachorro. Vocês perceberam? E se eles não conhecerem no futuro o que é arroz com feijão,
Eles não vão entender o que significa a expressão garantir o arroz com feijão. Se eu disser para os irmãos aqui que devido à minha febre, eu estou morto de cansado hoje, também daqui a 2000 anos vão ficar perguntando às igrejas, mas como é que o morto se cansa? Então, para não mal interpretar as passagens, a gente tem que voltar no tempo e entender as gírias, as expressões idiomáticas, os usos e costumes da época, para a gente não cometer um erro chamado anacronismo, que é pegar a Bíblia e colocar dentro de uma coisa que ela não está dizendo. Vou dar outro exemplo para os irmãos. É muito importante você estudar a Bíblia tendo uma linha do tempo e um mapa. E sabem quem me deu essa dica? Um ateu com quem eu estudei a Bíblia e ele aceitou a Cristo antes de morrer, graças a Deus. Ele morava aqui no Rio de Janeiro, Peter Garsten. Sabe o Cristo Redentor? Ele que iluminou. As primeiras edições do Rock in Rio, ele que iluminou. E eu lembro quando eu falei com ele do Rock in Rio, o que produzia, e eu falei, então, Peter, vamos começar a fazer luzes para levar jovens para o bem, para as coisas de Deus. E ele alemão, assim, com o olho lacrimejando. E quando eu comecei a estudar a Bíblia com ele, a primeira coisa que ele falou assim, você vai me ensinar a Bíblia? Eu quero um atlas e uma linha do tempo. Eu falei, por quê? Eu sou alemão. Se eu não entender quando e onde a história aconteceu, não vai fazer sentido para mim. Então eu percebi, e vou mostrar isso nessa noite, que é muito importante colocar a Bíblia dentro de uma moldura. Nós vamos voltar no tempo, e para isso a gente usa elementos fora da Bíblia. Vocês entendem? Livros da época, escritos da época, arqueologia, para entender a cultura da época, quando aconteceu e onde aconteceu. Então vamos lá, pode passar o próximo. Pode passar mais um? Aqui vocês têm a cidade de Jerusalém. Se você for a Jerusalém, essa foto eu tirei do alto do Monte das Oliveiras. Do alto do Monte das Oliveiras. Aqui embaixo você tem um vale que é chamado Vale do Cedron. E fiquem tranquilos, irmãos, que eu vou repetir, que eu vou fazer um exercício bem didático aqui. Eu vou repetir a mesma informação com slides diferentes para facilitar o entendimento, o aprendizado. Tá certo? Então vamos lá. A cidade velha está lá. Eu estou no alto de que monte? Das Oliveiras. E aqui embaixo tem o Vale do Cedron. Na época que Davi conquistou a cidade de Jerusalém, a cidade que Davi conquistou, vocês conseguem ver lá no cantinho, na rodovia, como se fosse uma van branca passando? Pois é, dali para baixo era a cidade dos jebuseus que Davi conquistou. Olha que interessante. A cidade dos jebuseus que Davi conquistou está fora dos muros da cidade velha. A chamada cidade velha de Jerusalém é do século XVI, é da época dos otomanos. Uma parte dos muros coincide com as muralhas da época de Jesus, mas não toda a passagem dos muros. Ficou claro para os irmãos entenderem? O cartão postal que chama atenção é aquela cúpula dourada. Aquela cúpula dourada é o Domo da Rocha. E aquela cúpula dourada ou Domo da Rocha está no local onde, na época de Jesus e na época de Salomão, ficavam os templos. Por que templos? Porque Jerusalém teve um templo que foi destruído por Nabucodonosor e um segundo templo que foi destruído pelos romanos e Jesus profetizou a destruição desse segundo templo. Pode passar. Pode passar o próximo. Ok, vamos ver nesse mapa agora o que vocês estão vendo, porque é um relevo. Olha, Betânia está ali, Betfagé, o Monte das Oliveiras, cidade de Jerusalém. É um morro, olha. Tá certo? Só que como tem construção para todo lado, a gente não percebe tanto o morro. Você tem o Monte das Oliveiras, o Vale do Cedron e aquele caixote ali, ó, que forma a cidade velha de Jerusalém. Vamos passar mais um. É igual aqui no Rio de Janeiro, tem muitos morros que você já não percebe que é morro mais, porque tem tanta casa por cima. Aqui você tem de novo o Monte das Oliveiras, o Vale do Cedron, e aqui tem um outro vale que vem pelo lado esquerdo aqui, olha, o Vale do Rinom. Esse Vale do Rinom é como se fala em hebraico. Em grego, eles chamavam de Vale do Geena, ou, aportuguesando, Geena. E foi nesse vale, aqui da esquerda, foi nesse vale
que na época do Antigo Testamento, muitas crianças foram queimadas para Moloch. Então aquele lugar se tornou um lugar amaldiçoado. Ninguém construía nada ali. O que eles faziam ali era queimar constantemente o lixo da cidade. Havia um fogo constante que ficava queimando ali, no Vale do Guiena. Aliás, quando você vai até para Mateus, vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus. Deixa eu ver aqui. Não, nessa passagem não. Eu quero, se alguém achar, eu quero aquele texto em que Jesus falou, se alguém ofender o seu irmão, é melhor que ele seja queimado no vale do Guiena. Não é Mateus capítulo 5, não. Se alguém achar, me passa a colinha aí. É o vale do, que eles chamam até brincando, vale do inferno, porque nas traduções em português traduziram queimar no fogo do inferno. Mas no grego está a palavra Guiena, que é o nome daquele vale que fica ali. Tá bem? Vocês estão vendo o caixote do templo lá? Sim ou não? Então tá bem. Vamos continuar. Pode passar o próximo. Agora, olha a parte que corresponde à cidade que Davi conquistou, que eu havia falado com os irmãos. Vocês se lembram? Olha lá, ó, a cidade velha está lá em cima. Esse contorno branco aqui, parecendo o nariz do estado de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, é a cidade que Davi conquistou. Agora eu vou ensinar algumas coisinhas para os irmãos não esquecerem. Essa primeira parte aqui do nariz chama-se Ofel. É o morro do Ofel. Se você continuar subindo o morro do Ofel e for onde está aquele caixote lá com o domo da rocha, sabem como chama aquele monte? Moriá. O que aconteceu no Monte Moriá? Quem se lembra? Abraão levou Isaque para sacrificar ao Senhor. E sacrificou ou não sacrificou? Sacrificou. Sabe por que eu falo que ele sacrificou? Porque quando ele tomou a decisão de obedecer a Deus, custe o que custar, no coração dele ele matou Isaque. Por isso Deus falou, você não precisa do sacrifício externo, porque o principal você fez, que foi o interno. Então ele sacrificou Isaque. Porque quem é pai aí vai falar isso melhor do que eu. Só de você tomar a decisão de ir lá e matar o seu filho sem voltar, você já, dentro de si, já tomou a decisão. E o monte que vai para cá chama-se Monte Sião. Vamos decorar os 3 montes que formam a cidade de Jerusalém? O primeiro monte do Ofel. O monte que está lá no domo da rocha, como é que se chama? Moriá. E o que está à esquerda aqui? Sião. O vale que segue aqui pela esquerda. Acabei de falar, o vale do inferno. Geena. E o vale que vai para lá é o vale do Cedron. Pode continuar. Então aqui vocês já viram, olha, o Monte das Oliveiras, o Vale do Cedron, o Monte Moriá, o Vale Central. Ali você tem também aqui a parte da cidade, o acostamento externo, o Vale do Rinom que vem aqui. Próximo. Agora, o que tem? Pode passar o próximo. O que tem isso a ver com a profecia? Na época de Davi, você teria um pedacinho assim, a cidade de Jerusalém seria só isso. Depois ela cresceu para cá no Vale do Sião e Salomão constrói o templo lá em cima. Pode passar mais um? Por que eu coloquei esse homem com o narigão aí? Para facilitar vocês decorarem tudo isso que eu falei. Tá certo? Vamos supor que esse homem fosse feito de massinha de modelagem. Aí eu estou fazendo a modelagem dele e eu fiz um narigão bem grande nele aqui, ó. Bem grande. Tá bom? Fazer o nariz dele bem grande aqui, ó. Igual a água aqui, ó. Todo mundo entendeu? Oh. Como é que caiu aqui? Estava fechado? Deixa eu fechar direitinho aqui. Pronto. Você me ajuda aqui? Pode ficar tranquilo que não é nada constrangedor, não. Separar você só um pouquinho. Como é que é o seu nome?
Max, você vai me ajudar aqui. Ah, ele até trouxe a garrafa dele, está fechadinha? Max, eu vou fazer um narigão em você igual daquele homem ali, tá bom? Mas eu quero que você fique olhando para cá, nessa direção. Isso. Põe aqui, ó. Aí o Max é meu amigo, eu modelei o nariz do Max, fiz um narigão aqui, mas eu fiquei com dó do Max. Aí eu peguei e ainda estiquei outra massinha para cá e fiz uma elevação aqui. Vocês entenderam? Então o narigão dele aqui e aqui. Aí eu falei assim, por que eu fiz isso com o Max? Eu vou dar um abraço nele para pedir perdão. Aí eu faço assim. Decoraram a cena? O Max, com o narigão aqui, com o outro morro aqui, e os meus dois braços, para abraçá-lo pedindo perdão. Onde vocês estão vendo esta cena é o Monte das Oliveiras. O meu braço direito é o Vale do Cedron. Meu braço esquerdo é o Vale do Geena, ou Rinom. O nariz do Max aqui seria o quê? O Ofel. Essa parte daqui de cima seria o Moriá. E aqui, Monte Sião. Vocês perceberam? Eu vou pedir só para você ficar mais um pouquinho aqui. A gente fala muito assim, o Monte Sião, a Igreja Batista de Monte Sião, o Monte Sião. O que é o Monte Sião, afinal de contas? É lógico que, biblicamente, o Monte Sião, por questão honrosa, acaba pegando toda a cidade, é chamada de Monte Sião. Mas eles dividem nesses 3 morros hoje para ficar mais fácil. Aí veio o rei Salomão e construiu o templo dele aqui em cima. O templo do Senhor. Não foi isso? Só que esse templo foi destruído por Nabucodonosor, na época do profeta Daniel, do profeta Ezequiel. Aí veio depois do cativeiro os judeus e construíram outro templo aqui em cima. Esse templo, vocês estão notando que ele pode cair aqui. Não sei se tem algum engenheiro aí, está bem perigoso aqui de eu quebrar meu celular. Então, para não cair, o que foi feito na época de Herodes? Ele colocou entulho aqui, entulho em todo lado, colocou uma plataforma enorme aqui, como se fosse um caixote, e o templo ficou em cima desse caixote. Todo mundo entendeu? É por isso que hoje... Muito obrigado, viu, Max? É por isso que hoje você não vê mais o Monte Moriá, porque tem um caixote. Então, se você imaginar aquele homem com narigão, vamos repetir só para ficar decorado? Como é o nariz dele seria o quê? Ofel. A cabeça dele? Moriá. Meu braço esquerdo aqui? Vale, meu braço. Vale do Guiena. Meu braço direito? Cedron. Esse lado? Que morro que estava desse lado? Das Oliveiras. E faltou um morro aqui, que é o Monte Sião. Todo mundo entendeu? Muito bem. Pode passar o próximo. Agora que vocês já sabem a geografia, olha o caixote que foi feito ali. Agora não está fazendo mais sentido para vocês? Olha o templo lá no meio. Só que o caixote foi feito na época de Herodes. Uma boa parte dele. O que mais que a gente pode mostrar? Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Olha como é que era, então, o templo na época de Jesus. Está vendo? Olha. Foi assim que Jesus conheceu o templo de Jerusalém, onde aconteceu esse episódio que nós lemos no Evangelho de Lucas. Pode passar o próximo. Bom, aqui mais uma vez uma maquete da cidade, para você ter uma noção. Mais um. Agora, o que a gente percebe? Se a gente tirasse o templo, você percebe que ali embaixo tem uma plataforma amarela, que parece que foi na época de Salomão que foram feitos. Depois você tem uma ampliação do templo na época de Herodes, que é esse verde aqui, tá certo? O Ofel está aqui embaixo, o Monte Moriá está lá em cima. Eu repeti várias vezes a mesma informação para todo mundo decorar. Agora eu acho que está claro para todo mundo. Então vamos passar para o próximo. Pode passar mais um, acho que agora já está bem claro para todo mundo como é que era. Olha a cidade que Davi conquistou. E lá em cima, o Templo de Salomão. O que não está construído aí? O Monte Sião.
Porque só depois que os judeus começaram a construir no Monte Sião e a cidade foi ampliada. Uma pergunta para vocês. Essa parte aqui que eu falei, que é o Ofel, hoje ela está dentro ou fora da cidade velha? Fora. Vocês lembram que eu mostrei que ela está fora? Pode passar o próximo. Olha quando Davi conquistou a cidade dos jebuseus, como é que ela era. E o Monte Moriá ainda não tinha nada, tinha só a eira de Araúna. Davi comprou aquilo ali para fazer ali o templo de Deus, mas o Senhor não permitiu Davi fazer o templo, por quê? Davi tinha as mãos sujas de sangue. Sangue de quem? De Urias. De Urias. Próximo. Pode adiantar um pouco. É esse mesmo, mas deixa eu ver se eu vou precisar mostrar todo o slide. David, pode apagar o áudio, pode cortar o áudio. Pode cortar o áudio. Aqui vocês estão vendo então a cidade de Davi. Olha o morro como é que era. O Monte Sião está do lado de cá, ó. O Monte Sião está do lado de cá. Você tem um mini vale entre eles que hoje nem dá para ver. Do outro lado lá você tem o vale do Cedron, o Ofel, Monte Sião, daí não tem o templo, ó. E do lado de cá estaria o vale do Guiena, que aqui não está mostrando, ele vem aqui por trás, ó. Então, olha, Monte Sião, Vale do Ofel, Monte Moriá, o Guiena do lado de cá, Vale do Cedron e o Monte das Oliveiras do outro lado. Essas coisas, irmãos, são muito importantes para nós entendermos a Bíblia, para a gente compreender as maravilhas de Deus. Estão vendo essa parte que eu circulei aí? Eu estou fora das cidades. Isso aí é o palácio de Davi, onde estão as ruínas do palácio de Davi. Está vendo tudo cheio de casa hoje? Você tem que ter uma imaginação para ver como é que seria. Pode passar o próximo, por favor? Pode passar o próximo também, eu acho que já deu para todo mundo entender. Vocês conseguem olhar nessa imagem o resto do caixote do templo? Conseguem divisar bem ali? É o que sobrou do templo da época de Jesus. Só que nem todo o caixote. Porque em 1517, Suleimão Magnífico, que era dos otomanos, invade Jerusalém. E ele começa a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então, ele reconstrói em cima do caixote de Herodes uma parte das muralhas. Mas outra parte ele deixa fora do contorno de Herodes. Então eu tenho ali resto de muro, que é da época de Herodes, e em cima, muro de Jerusalém da época do século XVI. Próximo. Pode passar o próximo, isso aí também já deu. Aliás, volta um pouquinho aqui. Vocês estão vendo aqui essa parte branca? Esse aqui é o metro quadrado mais caro de Jerusalém. Sabe o que é ali? Cemitério. E é verdade, o metro quadrado mais caro de Jerusalém está ali, é um cemitério. Aqui no alto do Monte das Oliveiras, de onde essa foto foi tirada, você tem um imenso cemitério judeu. E lá onde está marcado de aquelas setas brancas, lá no fundo, é a esplanada do templo e as muralhas. Aquela seta verde ali me mostra a porta oriental da antiga cidade de Jerusalém. Aqui a parte que está de vermelho é o Ofel, onde ficava o palácio de Davi. E lá naquela seta verde, em frente ao muro, você tem um outro cemitério muçulmano. E no vale, qual é o nome do vale que está aqui embaixo mesmo? Cedron. Tem um outro cemitério cristão. Por que que os cristãos, judeus e muçulmanos, fazem um cemitério ali? Pode passar o próximo. Eu tenho uma ideia, por isso que eu até conversei hoje um pouquinho no almoço, a gente conversou sobre escatologia, né, pastor? Que tem algumas visões escatológicas diferentes. Eu vou colocar para vocês uma visão que os adventistas normalmente têm, mas não são só os adventistas, não. Muitos irmãos evangélicos têm a mesma visão, que Jerusalém será o lugar último do juízo final de Deus. Por isso que tem os cemitérios ali. E da onde que tantos adventistas, como um grupo dos batistas, eu não sei bem como é, Nazareno também, como é a ideia do
do lugar do juízo final ali. Abra a Bíblia comigo em Zacarias. Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Eu quero ler do verso 4 em diante. Não, do verso 3 em diante. Zacarias, capítulo 14, versículos 13 em diante. Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá. Na minha Bíblia diz assim: então o Senhor sairá e lutará contra essas nações como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. Vocês lembram da imagem que eu mostrei? O Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. Quando o Max fez aqui a ilustração, eu falei, vocês estão onde ficava o Monte das Oliveiras. O sol nasce atrás de vocês. Isso é importante. E onde o sol nasce é o leste ou o oriente. Tudo bem? Então o sol nasce aí atrás e se põe aqui. Por isso que o muro que está aqui atrás no caixote é chamado de muro ocidental ou muro das lamentações. Então o sol nasce aí. Se o sol nasce aí, o Monte das Oliveiras está de frente de Jerusalém para o oriente. Mas vamos continuar lendo. Naquele dia, verso 4, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste para o oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Olha que interessante. Um estudo recente de geologia mostrou que o Monte das Oliveiras é feito de 2 tipos diferentes de rocha. É uma rocha sobreposta na outra. Só esperando Deus separar. E quando Deus separar, glória a Deus. E quando Ele separar, Ele vai ampliar o vale do Cedron. E olha que a Bíblia continua falando. Metade do monte se afastará para o norte, a outra metade para o sul. E vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque o vale chegará até Azel. Aí fala o verso 6, naquele dia não haverá luz, mais frio e gelo, mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Ou seja, o juízo final, de acordo com o livro de Zacarias, acontecerá ali em Jerusalém. Quer ver outra coisa interessante? Joel capítulo 2, versículo 32. Joel capítulo 2, versículo 32. Joel 2, 32. Na minha tradução diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, onde é que é o monte Sião? Quais eram os 3 montes? Ofel, Moriá, monte Sião, que é Jerusalém. Vamos lá então. Joel 2,32, isso mesmo, está lá na tela. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Próxima passagem que eu quero ler para vocês, pode voltar o slide? Eu quero também fazer uma observação aqui. Eu ia falar de Mateus 24, 27, mas daqui a pouquinho eu vou falar disso. Eu só quero agora mostrando que existe um segmento de várias igrejas cristãs que acreditam que Jerusalém será o lugar do juízo final. Isso também não é só nosso. Porque os judeus também, por causa do Antigo Testamento, acreditam que o juízo final será ali. E os muçulmanos também. Os muçulmanos acreditam que em Jerusalém haverá o juízo final. Vocês sabem que os muçulmanos creem na volta de Jesus? Essa é uma boa ponte que muitos... Aliás, eu até peço aos irmãos que orem muito pelos missionários que estão na janela 1040, né? O pastor Amadeu falou de muita gente aqui que vocês dão ofertas e ajudam as missões. Sabe que
tem uma igreja muito grande, Nazareno, em Jerusalém, pertinho ali da porta de Damasco. Sempre eu passo uma igreja grande do Nazareno ali. E morar na janela 1040 não é fácil. Então, qual a abordagem que o cristão usa para conversar com o muçulmano sobre Jesus? Ele começa através do próprio Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E ele mostra que, curiosamente, o Alcorão menciona Jesus. Ele é chamado de Issa. A gente fala Jesus, em árabe é Issa. O Alcorão diz que ele nasceu de uma mulher virgem. O Alcorão menciona vários milagres de Jesus. E nenhum milagre de Maomé. E apesar do Alcorão dizer que Maomé é o maior dos profetas, o profeta que vai voltar para combater o anticristo e proclamar o reino de Deus e o juízo final é o profeta Issa, é o profeta Jesus. Glória a Deus, né? Por isso que, segundo o Alcorão, como no juízo final é que haverá a ressurreição dos mortos, eles têm um cemitério ali para, na crença deles, serem os primeiros a ressuscitar. Os judeus também têm um cemitério ali, por isso que eu falei que é o metro quadrado mais caro, para poderem ressuscitar. E eu não sei se é isso que motivou os cristãos a terem um cemitério ali. Aí a minha crença já fica um pouquinho diferente, eu acredito que a da Nazareno também, que não importa se eu estiver sepultado nesse cemitério aqui, se eu virei farinha, se o meu corpo foi desmembrado, o Senhor consegue pegar todos os átomos e recriar de novo ali, independente do que acontecer com o meu corpo. Amém? Mas eles acreditam nisso. Mas tem mais um motivo para aquele cemitério muçulmano estar lá, que eu vou falar com os irmãos. Mas antes eu queria apenas citar uma passagem para vocês. Onde vocês estão é o Monte das Oliveiras. Onde é que o sol nasce? Atrás de vocês. Então, qual é essa direção para onde eu estou olhando? Leste ou Oriente. Vocês sabiam que o Oriente na Bíblia é sempre símbolo da salvação? Vamos ler agora Mateus 24, 27. Agora eu posso ler. Pode colocar lá na tela, por favor. Mateus capítulo 24, versículo 27. Mateus capítulo 24, versículo 27. Olha o que Jesus falou. Porque assim como o relâmpago, que sai de onde? Do Oriente, e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Tinha uma música antiga que cantava nas igrejas batistas, como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não é isso? Sessão naftalina aqui, ó. E por que Jesus falou que é como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente? Porque na Bíblia, o Oriente é o lugar da salvação. Oriente ou leste é a mesma coisa. Se eu falar o Oriente, nascente do sol, ou leste, eu estou falando a mesma coisa. Querem alguns exemplos da Bíblia? Abram comigo a Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Onde Deus plantou o jardim do Éden? Na direção do Oriente, ou na banda do Oriente. Vamos, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Não, vamos ler primeiro, depois eu falo do selamento. Vamos ler Apocalipse capítulo 16. 16. Versículo 12.
famoso Armagedon. O que está escrito aí? Que o sexto anjo fez secar o rio Eufrates. Para quê? Para preparar o caminho de quem? Daqueles que vêm da banda do Oriente. E a gente sabe que o Armagedon é o sinal último da volta de Jesus, a batalha do Armagedon. Nós já vimos aqui, ó, o Jardim do Éden foi plantado na banda do Oriente. Tá certo? No Armagedon, os reis vêm da banda do Oriente. Jesus falou que o reino dele é semelhante a um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Vamos abrir agora também em Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Depois eu volto para Apocalipse 7. Ezequiel 9, versículo 4. Quando fala do selamento de Deus, diz assim, que a glória de Deus encheu o templo. Aí fala o seguinte, olha: e o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha um estojo de escriba e disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com o sinal a testa dos que suspiram e gemem por causa das abominações de Israel. Então eles começam a fazer tudo isso aqui e o anjo vai passando, o anjo selador. Esse selamento aqui é o que vai separar o povo de Deus dos infiéis nos últimos tempos. Aí quando a gente vai para Apocalipse capítulo 7, que fala do mesmo selamento, no verso 2 diz assim: vi outro anjo que subia de onde? 7, verso 2 de Apocalipse. Do nascente do sol. O mesmo anjo que em Ezequiel é visto selando, marcando o povo de Deus na testa, no Apocalipse ele vem do nascente do sol do Oriente. Então vamos ver, várias passagens aqui que eu já mostrei, mostram salvação sempre vindo do Oriente, do Oriente, do Oriente, do Oriente. Então, se em Jerusalém havia uma porta que dava para o lado do Oriente, essa porta é aquela que está esperando o Messias entrar por ela. Isso é muito bonito. Só que o que acontece? Pode passar o próximo. Quando eu vou hoje aos muros de Jerusalém, eu vejo essa porta oriental, mas ela está fechada. Vocês estão percebendo? Ela está fechada. E por que essa porta está fechada? E vocês estão vendo o cemitério muçulmano bem em frente? É a mesma porta, ó, a foto de um lado e foto de outro. Ó. O cemitério muçulmano e a porta lá fechada. Essa é a porta por onde o Messias vai vir, mas ela está fechada. Por quê? Próximo. Eu tenho mais uma foto da porta dourada. Flávio Joséfo diz que quando Herodes foi reconstruir aquela parte oriental da muralha, que ele construiu em cima dos muros da época do rei Salomão. E esse detalhe de Flávio Joséfo é importante. Rodrigo, quem é Flávio Joséfo? Eu não sei. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que viveu no 1º século. Sabe a destruição de Jerusalém pelos romanos? Flávio Joséfo viu pessoalmente. Então ele estava lá. E ele falou, Flávio Joséfo, que quando Herodes construiu o muro, que já tinha os muros de Salomão. Se é assim, eu tenho 3 muros construídos. Eu tenho o de Salomão, em cima dele o de Herodes, e depois o dos otomanos no século XVI. Vamos ver isso aqui na prática? Pode mostrar o próximo. Próximo, pode passar. Mais um, pode ir. Aquele cavaleiro que eu mostrei ali chama-se Charles Warren. E ele explorou Jerusalém. E ele começou a notar que os muros que estão aqui à esquerda, na esquina do caixote, tem pedras embaixo diferentes das que estão em cima. Tem 3 diferentes tipos de pedras. Então ele falou, Flávio Joséfo estava certo. As pedras maiores são da época de Salomão. As um pouco menores da época de Herodes. As pequenininhas da época do século XVI.
Aí o Charles Warren começou a escavar aqui. Vocês estão notando que a esquina está escavada? Ele começou a escavar. Por que ele não continuou escavando? Por causa do cemitério. Se ele continuasse escavando, ele ia ter um problema ali. Pode passar o próximo. Eu vou mostrar uma outra imagem para vocês. Olha, eu peguei a esquina até onde o Charles Warren escavou, no século XIX. E aqui eu estou mostrando para os irmãos. Vocês conseguem ver que as pedras que estão aqui são diferentes das que estão aqui e são diferentes das que estão em cima? Então, se o Charles Warren continuasse tirando terra aqui e destruindo o cemitério, o que ele ia encontrar debaixo do muro do século XVI? Os muros da época bíblica, de Salomão e de Herodes. Ficou claro isso para a igreja? E esse dado para mim é muito importante. Segura, porque vocês vão entender a grande surpresa que vai vir daqui a pouquinho. Mas outra pergunta, está nítido para vocês que são pedras diferentes? Que teve um remendo ali? Muito bem, pode passar o próximo. Então ali eu tenho muros da época de Herodes, depois na época dos Asmoneus teve uma reforma, antes de Herodes teve uma reforma na época dos Asmoneus, e aqui embaixo do cemitério, você tem muros da época do Antigo Testamento. Pode passar. Olha que coisa interessante, quando eu estou falando que esses muros de cima são do século XVI para cá, a cidade velha de Jerusalém não é necessariamente o mesmo contorno da cidade bíblica, porque a cidade de Davi está fora. Olha, mais uma vez você está para ver que, olha, a diferença das pedras que estão aqui e das pedras que estão no topo. Pode passar. Pode passar mais um. Aliás, volta um pouquinho. Eu quero falar uma coisa aqui. Vocês estão vendo aquela porta dourada? As pedras que estão na base dela aqui, o alicerce, são da época de Herodes e Salomão. Então você tem o muro do século XVI em cima e embaixo o muro de 2000 anos. Pode passar. Aqui é uma arqueóloga, colega nossa, que morreu infelizmente em 2021 de câncer, Eilat Mazar, e ela está mostrando as pedras da época do rei Salomão, que ainda estão ali até hoje. Pode passar mais um. Olha lá a porta. Sabe como é que os árabes chamam aquela porta ali? Bab al-Taha. Bab al-Taha, em árabe, significa a porta da misericórdia. E sabe como os judeus chamam aquela porta, em hebraico? Sha'ar ha-Rahmin, porta da misericórdia. E como ela está olhando para o Oriente, ela também é chamada de porta oriental. Só que houve um erro de interpretação quando eles foram explorar aquela porta. O pessoal pensava no começo que aquela porta era a porta formosa do livro de Atos dos Apóstolos. Aí acabaram, por um equívoco, apelidando a porta de Golden Gate, porta dourada. Só que ela não é do tempo de Jesus. Ela é do século XVI. Pode passar o próximo. Como é o nome do vale que está aqui embaixo, gente? Cedron. E aqui é o cemitério cristão. Lá em cima o cemitério muçulmano. Pode passar o próximo. Em 1542, esse sujeito aqui, chamado Suleiman, o Magnífico, e como eu sei que alguns já estão rindo do chapéu dele, né? Eu vou fazer uma anedota para vocês rirem mais ainda. Vou mostrar o Suleiman de novo. Pode passar o próximo. Pronto. Como eu sei que os jovens vão achar esquisito aquele chapéu, o Suleiman, o Magnífico, ele que mandou construir aqueles muros ali de cima. E ele ia fazer daquela entrada ali o acesso principal para o Domo da Rocha, que é um santuário muçulmano. Só que quando ele ia abrir a porta, correram para ele e falaram assim, não faça isto. Ele falou, por quê? Você não pode fazer isso. Por que não? Sabe os judeus que nós odiamos? Eles têm uma profecia que o Messias deles vai vir com um grande exército e vai entrar por essa porta em Jerusalém. Aí ele falou, ah, é?
É mesmo? Eles têm essa profecia? Não vai cumprir. Taca tijolo de cima e embaixo. Por isso que a porta ficou fechada, para impedir o cumprimento da profecia. E eu sei que você deve estar pensando assim, coitado, Jesus vai vir com explodir tudo aquele que é jeito. Mas não vai ser bem assim não. Não vai ser assim não. Eu vou explicar onde é que Deus faz a ironia dele contra o ceticismo do ser humano. Guarda isso. Ele fechou a porta para que o Messias não entre na cidade pela porta com o exército e não cumpra a profecia. E ele falou, para garantir que o Messias não vai entrar aqui, construam um cemitério aqui na porta. Já que nós acreditamos que o juízo final vai ser em Jerusalém, faz um cemitério aqui. E sabe por que ele fez um cemitério na porta da porta oriental? Porque o Messias tem duas funções na Bíblia Sagrada. Ele é rei, e vocês sabem qual a segunda função dele? Ele é rei e sacerdote. É por isso que os judeus ficavam questionando Paulo, supondo que Paulo seja o autor de Hebreus, a gente não tem toda certeza. Fala assim, vem cá, mas ele não pode ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, porque os reis vêm da tribo de Judá, de Davi. Mas os sacerdotes vêm de qual tribo? Levi. Como é que ele pode ser de duas tribos ao mesmo tempo? Aí o livro de Hebreus explica. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então tá bom, Suleiman. Você, pode passar o próximo. Você queria impedir a profecia de se cumprir. E construiu aí a parede e colocou o cemitério. Será que Suleiman vai realmente impedir Jesus de cumprir a profecia? Pode mostrar o próximo, que eu quero contar uma história pitoresca para vocês. Aqui nós temos desenhos do século XVII, mostrando a porta do lado de dentro fechada. Pode mostrar o próximo. Mais um. Em 1969, esse irmão em Cristo, que é um arqueólogo, James Fleming, ele hoje voltou para os Estados Unidos, mas ele morou muito tempo em Jerusalém, estudou no Instituto Albright de Arqueologia. E em 69, o James Fleming estava fotografando a Porta Dourada, ali. Ele estava fotografando. E o que fica atrás aqui? Cemitério. E sabe que cemitério, às vezes, a terra é fofa e dá um buraco. Quando ele estava assim, a terra cedeu e ele caiu. Querem ver o que ele viu? Sim ou não? Próximo. Ele fotografou. Ossos de todos os lados. Aliás, o Vale do Cedron... Perdão. O Vale do Cedron, com o Vale do Rinom, é um lugar de muitos cemitérios. Por isso que, falando especificamente do Vale do Cedron, Deus falou com o profeta Ezequiel, profetiza a esse vale de quê? De ossos secos. Podem eles voltar à vida? Profetiza a eles. E os ossos começam a voltar, representando que a vitória do povo de Deus. E é no Vale do Cedron. Aquele Vale do Cedron é também chamado na Bíblia de Vale de Josafá. E sabe o que significa Josafá em hebraico? Yehoshafat. O Senhor é juiz, Vale do Senhor julga. O julgamento de Deus vai ser ali. Agora, olha que curioso. Vocês estão vendo um vale de ossos secos, mas não preste atenção nos ossos, não. Eu quero que vocês olhem outra coisa que eu marquei com uma setinha vermelha ali. O que vocês estão... Esse é bem embaixo daquela porta dourada que está completamente obstruída. O que vocês estão vendo ali na seta vermelha? Hã? Um portal. Você vê um umbral de uma porta. Vocês conseguem ver? O James Fleming, naquela época, não tinha celular, não tinha essas coisas, só tinha aquelas câmeras de rolo. Então, acho que ele só conseguiu tirar 2 ou 3 fotos. Pode mostrar a próxima? Ele tirou essa foto, tirou essa outra foto. Está vendo? E agora, mais recentemente, pode passar a próxima? Em 2000... ele tirou 3 fotos. Essa ainda é do James Fleming. As fotos que ele tirou. Olha lá.
Um arco debaixo daquela ali. Pode passar a próxima. Quando foi agora em 2008, James Anderson, que também era estudante de arqueologia lá em Israel, ele viu que os muçulmanos não tinham fechado bem ali, só colocaram uma pedra. Ele removeu a pedra e conseguiu muito rapidamente tirar uma outra. Pode deixar. Essa outra foto aqui, ó. Então, o que a gente descobre pela arqueologia que está debaixo da porta dourada? Pode mostrar a próxima. Olha, a porta dourada em cima, e embaixo dela, onde o James Fleming fotografou, o que você tem? Uma outra porta, datada da época de Jesus, da época de Herodes, e segundo Flávio Josefo, até antes da época de Jesus, da época do rei Salomão. Então a porta que está fechada em cima, ela está em cima da porta dos tempos bíblicos, por onde Salomão entrou, por onde os judeus iam até o templo e por onde Jesus de Nazaré entrou. Agora, olha que interessante o que está em Ezequiel, capítulo 44. Por que Suleimã fechou a porta e colocou o cemitério? Para impedir o quê? Que a profecia se cumpra e que o Messias entre por ela. Ezequiel 44, versículos 1 e 2. Ezequiel teve uma visão onde Deus mostrou todas as coisas erradas que estavam sendo feitas em Jerusalém. O anjo pega Ezequiel e traz até a muralha e fala assim, olha aqui o que eles estão fazendo. Vem cá para você ver agora lá, Ezequiel, olha aqui na feira. Olha o que está acontecendo. Olha as imoralidades do povo. Aí, quando o anjo leva Ezequiel para as muralhas da cidade, acontece esse episódio aqui. Então, o homem, que na verdade era um anjo, é igual Daniel também, ele às vezes chama o anjo de homem, mas era um anjo, né? Gabriel. Provavelmente era Gabriel. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste. Isso faz sentido para vocês? Portão exterior do santuário que dá para o leste. Então aquela porta oriental. E que estava fechado. Num primeiro momento, qual foi o sentimento do profeta? O que significa o Oriente? Salvação. Se a porta que dá para o Oriente está fechada, logo a salvação não vai acontecer. Mas o Senhor me disse, este portão permanecerá fechado. Não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele. Porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Glória a Deus. E qual foi a primeira passagem bíblica que eu li aqui nessa noite, no início desse sermão? O texto do Evangelho de quem? Lucas. E que passagem que eu li de Lucas? O milagre da ressurreição de Lázaro? A crucifixão de Cristo? O que eu li? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E como nós lemos lá em Lucas, Jesus subiu no Monte das Oliveiras. E à medida que ele ia descendo em direção a Jerusalém, a multidão começou a gritar, Baruch atah Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Se Jesus estava subindo o Monte das Oliveiras e descendo, ele só podia entrar na cidade pelo lado oriental. E eu creio piamente, sei que esse também é o entendimento da igreja, que Jesus é Deus, plenamente Deus. Ele se encarnou, se tornou um de nós, mas é Deus de deuses, Senhor dos senhores. Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor, ele é o Cordeiro. E a profecia não diz que um anjo de Deus passaria pelo portão. A profecia não diz que uma criatura de Deus passaria por lá. A profecia não diz que um ser elevado passaria por lá. O que a profecia diz? Porque o Senhor, Deus de Israel, passará por ele, por isso permanecerá fechado. E quando Cristo passa pelo mesmo portão que foi profetizado por Ezequiel, os sacerdotes correm e mandam o quê? Vamos lembrar. Mandem
que os seus filhos, que seus discípulos, calem a boca, porque aqui é um lugar santo. E Jesus, ao entrar pela porta dourada, respondeu o quê? Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Glória a Deus. Agora olha que lindo isso, irmãos. Jesus passou e cumpriu a profecia. Pouco tempo depois, vieram os romanos e destruíram a cidade de Jerusalém. O portão ficou obstruído. Várias vezes ao longo da história do cristianismo, eles abriam o portão, mas imediatamente fechavam. Tentavam abrir e fechavam. E quando chegou na época de Suleimão, o Magnífico, ele ia abrir o portão, fez todo aquele portal bonito. Pode passar o próximo. Mas ele acabou fechando também. Pode passar mais um? Você quer a profecia de Ezequiel que eu já li para vocês? Tem mais um slide ainda? Não tem? Acabou? Então volta no portão dourado lá para mim. Volta alguns slides para trás. Não, aí um pouquinho. Olha como Deus é maravilhoso. Suleimã construiu o portão de cima para impedir o cumprimento da profecia. Mas ele chegou atrasado, porque a profecia já havia se cumprido. E ele acabou fazendo o quê? Ele evidenciou a profecia, porque se não fosse a construção de Suleimã, eu não saberia que ali debaixo estava o portão da época de Jesus. Então, Deus falou assim, olha, eu vou fechar esse portão, vou escondê-lo, mas até quem vier depois eu vou mandar fazer um portão por cima. Fechado, para servir de modelo, para que todos possam ver. Então, quando a gente vê de novo a cena de Jerusalém, pode jogar o próximo slide aí. Eu quero aquela imagem de Jerusalém com o domo da rocha. Aquela imagem, pode voltar mais um, se voltar um pouquinho vai aparecer. Pode ir voltando, vai aparecer. Pode voltando. Eu pensei que eu tinha essa imagem lá no final. Mais um. Acho que uns 3 slides para trás vai aparecer o que eu quero. Esse aí, ó. Então, quando eu chego em Jerusalém e vejo esse portão fechado até hoje, eu me lembro da profecia de Ezequiel. E até o homem que chegou depois e tentou derrubar, não conseguiu. Tem uma historinha que eles contam, que uma vez tinha uma pessoa crente que estava passando muito aperto financeiro, coitado. E ele estava em casa ouvindo um programa de rádio e ele só tinha arroz para comer com um ovo frito, era a última coisa que ele tinha. E ele triste, por causa de tanta aprovação, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu faço trabalho missionário, mas estou desempregado, a coisa está ruim aqui. Aí ele pegou e estava ouvindo o rádio. E na rádio tinha um programa chamado Alguém Ajuda Alguém. Aí o locutor, você está passando por alguma dificuldade? Liga para a gente aqui na rádio. Aí ele pegou os últimos créditos do celular que ele tinha, pré-pago, e ligou para a rádio. Falou assim, ô meu amigo, olha, eu estou passando um aperto danado, eu sou crente, eu acredito em Deus e na Bíblia, mas o senhor está me provando. Eu estou sem nada para comer em casa, eu estou com um pouco de arroz e um ovo frito, mas se alguém aí puder me ajudar, o locutor, mas claro, olha, se alguém quiser ajudar o crente que está passando aperto, gente, liga aqui para a rádio, nós vamos dar o endereço dele, você pode ir lá, pode entrar em contato, porque essa é a rádio com o programa Alguém Ajuda Alguém. E naquele momento havia, do outro lado da cidade, um satanista que estava ouvindo o mesmo rádio. Ele falou, eu vou pegar esse crente hoje. Eu vou pegar esse crente. Ligou para a rádio. Qual que é o endereço do crente lá? O endereço é esse eu vou ajudá-lo. Aí o satanista foi, comprou um monte de coisas no supermercado, coisas caras, boas, e falou, agora eu vou pegar esse crente. Que eu vou chegar lá e vou falar com ele assim, olha, tudo bem, eu vim trazer o que você pediu, só que foi Satanás que mandou. Quero ver o que ele vai fazer. Aí o camarada botou, encheu o carro, quando chegou na porta do crente lá, bateu palma, ele saiu, oh, glória a Deus, como Deus é bom. Foi colocando as sacolas, muito obrigado, moço. Aí o camarada, tá bom, tá feliz? Deixou ele para dar o bote na hora certa, né? Você tá feliz? Tô. Mas você até agora, muito obrigado, muito obrigado. Não, você não tem que agradecer não, você tem que, a mim não, você tem que agradecer a quem me mandou trazer isso aqui. Você não quer saber quem que mandou eu trazer essas compras para sua casa? Aí o crente respondeu, não, porque quando Jeová manda, até o diabo obedece, então...
Suleimão Magnífico pensou que ele era maior do que Deus, que o Messias. Construiu o muro, fechou a porta, colocou o cemitério, mas ele nada mais fez do que só confirmar a profecia que já havia se cumprido. Então, meu desejo nessa noite é que, comparando a porta oriental à porta do meu e do seu coração, que Jesus possa entrar por essa porta. E que quando Ele entrar na sua vida, a porta do seu coração possa se fechar para toda a maldade. E quando o diabo vir a porta do seu coração fechada, ele possa entender. É porque o Senhor, Deus de Israel, passou por ela, por isso ela está fechada. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa ter certeza que esse livro aqui não é um conto da Carochinhas, não. Olha que eu só contei uma das coisas que eu tenho descoberto aí. Imagina quanta coisa eu poderia contar para os irmãos. Mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Que Deus abençoe muito a sua vida.